O assunto agora é a implantação do IML regional, em Irati, e que abrange os municípios da ANCESPAR, e também vamos falar sobre o possível retorno às aulas nessa pandemia que estamos vivendo. Conosco está a participação do prefeito Inácio Martins e presidente da ANCESPAR, Demétrio Benato Júnior, o qual agradeço a sua gentileza de nos atender. Seja bem-vindo, prefeito. E já de início, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa reunião que teve no dia 29, lá na ANCESPAR, que abordou esse importante tema, prefeito, que é uma expectativa já de muitos anos e que é uma necessidade regional, né, que é a implantação do IML. O que foi abordado, o que foi tratado e definido nessa reunião, prefeito Neto? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os nossos internautas. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Veja bem, Cleiton, a nossa demanda, a nossa lacuna a ser preenchida neste momento é através do serviço do IML. Nós, determinados momentos, pertencemos à regional de Ponta Grossa, tivemos situações de acidentes e as vítimas, os corpos ali permanecerem durante 12, 16, 18 e até 24 horas para que esse serviço fosse eficiente e nunca foi. Hoje nós pertencemos à regional de União da Vitória, que é uma pequena instalação do IML naquela regional. Então, ainda existe um vácuo na nossa região da ANCESPAR com relação à implantação, com relação ao serviço propriamente dito do IML. E essa reunião de ontem serviu exatamente para tirar todas as dúvidas dos prefeitos, falar da viabilidade da nossa região de receber realmente o IML através de algumas parcerias. Por exemplo, o IML hoje, ele faz questão, ou no caso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, através da Polícia Científica, fazem questão que esteja perto de uma universidade, assim como foi criado um projeto em Ponta Grossa, desenvolvido pela UEPG, que é a Universidade de Ponta Grossa. Esse projeto foi doado para o Estado. E o Estado reconhece que a nossa regional, que é a quarta regional de saúde aqui da ANCESPAR, ela necessita da implantação dos serviços do IML. Só que não é tão simples assim. E aí que vem esse contexto de fazer a implantação dentro do campus, não do campus propriamente dito, mas muito próximo de uma universidade. E neste caso seria a Unicentro. Só que não é só o IML, nós precisamos do Serviço de Verificação de Óbitos, que é um outro serviço que trabalha em conjunto com o IML. O IML, por incrível que pareça, mais de 80% das pessoas que são atendidas são pessoas vivas, são pessoas vítimas de violência, são pessoas que estiveram em envolvimento em trânsitos, em sinistros, né, batidas de trânsito. E claro que quando a gente associa IML, a gente fala em autópsias, necrópsias, também é para fazer esse tipo de procedimento. Mas 80%, inclusive, dos atendimentos é relacionado a pessoas vivas. E o serviço de verificação de óbito é aquela situação onde existe em determinado lugar, vamos pegar aí em Rebouças, lá na comunidade, lá na última do interior, houve um falecimento natural, de uma causa natural, sem acompanhamento médico, mas a pessoa era idosa e acabou escorregando, caiu, bateu a cabeça. Nenhum médico vai assinar uma declaração de óbito sobre suspeita. Aí esse serviço de verificação de óbito, que vai estar anexo ao IML, ele se deslocará a pedido até a residência e o médico, que é naquele momento é o médico capacitado, vai fazer a análise, a entrevista, verificar o ambiente e se realmente for constatado que foi de uma morte natural com queda, não precisa mandar essa vítima, esse corpo para o IML. O que está acontecendo é muito serviço sem necessidade da verificação pelo IML, porque os médicos, e principalmente os novos, e eles até têm o seu direito, não estão assinando as declarações de óbito. Uhum. Bom, prefeito, mas para que isso aconteça, isso torne-se uma realidade, o IML, é um investimento muito substancial. Parece que passa de 7 milhões de reais. É isso, prefeito?
Veja bem, esse projeto, que é um projeto padrão, que foi desenvolvido pela UEPG, ele foi doado ao Estado, está disponível para a construção da nossa região, é um projeto que aporta um recurso financeiro de 10 milhões de reais. Não é tão simples assim, é um valor extenso, mas a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, através da Polícia Científica, que é um braço, que também tem os médicos legistas, eles reconhecem que na nossa regional, hoje nós temos 22 regionais de saúde no estado do Paraná. 18 delas já existem implantação do IML. Então, a nossa quarta regional de saúde é reconhecida que realmente tem a necessidade da implantação. Então, já pelo reconhecimento do governo do estado, o recurso financeiro tem a garantia dentro do orçamento. É através agora da força política da nossa região que a gente já está avançado, inclusive, por esse reconhecimento, o aporte financeiro para essa construção. Mas o pulo do gato que está aí, Cleiton, e os nossos internautas, é exatamente o serviço de verificação de óbito. Na construção do serviço de verificação de óbito, em conjunto com o IML, que é muito, agora é um serviço realmente muito necessário para todas as regionais, ele fica de uma forma de conciliação. Uhum. Tanto o governo do estado quanto o Ministério da Saúde, através do governo federal, podem fazer esse aporte de recurso financeiro. Então, eu acredito que nessa conciliação a gente consiga esse recurso financeiro para a construção, já que o governo do estado já está convencido que a nossa região tem essa necessidade. Bom, mas já dá, prefeito Júnior, para fazer uma projeção de quanto tempo, quantos anos ainda deva levar todo esse andamento para que esse IML se torne uma realidade? Veja bem, Cleiton, se nesse ano nós vencermos a situação burocrática, que seria o terreno disponível para a construção, o projeto já existe, projeto estrutural, projeto arquitetônico, projeto de prevenção de incêndio, ele já existe, está sendo doado. Então a gente já tem um projeto padrão, não precisa nem gastar sobre isso aí, já está doado para o governo do estado do Paraná. Aí realmente é uma força política. Pode acontecer ainda o início dessa construção esse ano? Pode. E a gente tem que aproveitar, você veja, eu me lembro, Cleiton, que em 2011 eu ainda era presidente da Ancespar e a gente precisava de uma companhia independente da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança do Estado, através de uma implantação na nossa regional, que no caso seria Irati, o IML também Irati. E ali surgiu, e eu mesmo, como presidente da Ancespar, tive no gabinete do governador do estado, na época o Pessutti, que o Requião tinha saído do governo, para disputar o Senado, e o Pessutti comprou essa ideia. Não era por causa de período eleitoral, porque o Pessutti nem disputou a eleição, mas realmente foi convencido, né, que naquele momento nós precisávamos ter um amparo maior na segurança pública da nossa região. Agora é um período que antecede ao período eleitoral, quem sabe seja nesse momento. Para mim não interessa se é período eleitoral, se a população vai dizer, é porque é eleição. E não interessa, faz desde 2006 que nós estamos tentando essa implantação. 2011, 2009 a 11, 2011, quando fui presidente da Ancespar, também a gente fez a solicitação para o Estado. 2017 da mesma forma, 2018 também, e até os dias atuais. Então, quem sabe seja esse momento, e nós não vamos desistir desta briga. Agora, a gente tem que ter um envolvimento das lideranças políticas, da iniciativa, por exemplo, da Unicentro estar envolvida, a Polícia Civil, né, a Regional de Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a Secretaria de Segurança. Então, o envolvimento é muito grande para que não aconteça agora. Muito bem. Bom, então essa é a questão do IML regional Irati, que está caminhando, esse projeto importantíssimo para toda a nossa região, municípios da Ancespar. Queria aproveitar a participação do prefeito Inácio Martins e também presidente da Ancespar para falar sobre um outro assunto muito importante, que é a Covid-19, na abrangência dos municípios que compõem a Ancespar. Prefeito, como é que está a expectativa, o que está acertado para o retorno às aulas? Veja bem, Cleiton, a nossa região, a nossa associação Ancespar, ela foi muito conciliada na questão das voltas às aulas. Nós, prefeitos, juntamente com as nossas secretarias de educação
do município, através do entendimento do Núcleo Regional de Educação, nós não disponibilizamos o transporte e os nossos decretos foram baseados na situação da não volta às aulas, enquanto os profissionais de educação, os professores e funcionários não tivessem sido imunizados. Hoje a gente tem um cenário diferente. Todos os professores, ou pelo menos uma grande percentual deles, já foram imunizados, e os profissionais de educação também, e os serviços que ali são apresentados dentro das nossas escolas. Ainda precisa de uma segunda dose. Nós tivemos um entendimento ontem em reunião, que foi junto com o assunto do IML, posteriormente a nossa pauta, era relacionado à volta às aulas. E decidimos, ou pelo menos 80% dos prefeitos decidiram pela volta às aulas a partir do dia 19 de julho. Nós temos um período ali para fazer uma adaptação para o critério de biossegurança, tanto dentro das escolas quanto no nosso transporte escolar. É uma carga menor de transporte, um percentual menor sendo transportado e frequentando as nossas escolas. Então, vai voltar gradativamente. Mas nós tivemos a responsabilidade, fomos muito bem acolhidos pelo núcleo e também pela nossa MP, que é a Associação dos Municípios do Estado do Paraná, pela não volta à aula durante esse período. Agora, realmente, a gente está conciliado pela volta, que seria o segundo semestre agora desse ano, e optamos pela volta às aulas. Certo. Inclusive, hoje, prefeito, eu entrevistava um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, especialista na área, falando sobre essa questão da imunização. Ele dizia que nós vamos ter que conviver durante muitos anos ainda, ele não falou nem meses, anos, com o Covid. E ele dizia, ele era bastante enfático, mesmo com a segunda dose, será necessária a manutenção de tudo aquilo que nós já sabemos, uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. Ou seja, então não tomei a segunda dose, acabou o Covid, tá tudo bem, volta ao antigamente. Antigamente não volta mais, né? É um novo normal, né? Mas aí é que paira até uma certa dúvida. Estamos falando de pessoas relativamente adultos, jovens, né? 16, 17 anos. Mas e as crianças, prefeito? Como é que fica essa situação com relação às crianças ali, 5, 6, 7 anos de idade, que elas não têm muita noção do perigo e da necessidade do distanciamento social? Veja bem, Cleiton, assim como outras doenças, o coronavírus está presente no nosso âmbito social. Nós temos a H1N1, que também mata. Nós temos a dengue, que também mata. Nós estamos convivendo com esses tipos de doenças que ainda está nos assolando, vamos dizer assim, levando pessoas, às vezes, bem próximas, ou às vezes dentro do nosso âmbito familiar, por outros motivos, por outras doenças. A situação do Covid, ela é recente, ela é atual, ela está presente nesse momento. Nós vamos conviver com ele, ainda com o coronavírus durante algum tempo, vamos, assim como estamos convivendo com as outras, mas nós temos que fazer um enfrentamento. Nós temos que realmente, o prejuízo no ensino público, ele já está estampado, ele já está presente. Agora, o que nós temos que fazer? É nos adaptarmos, ficar realmente usando os protocolos de biossegurança, como a máscara. Nós temos uma proteção de face também, que pode ser implantado na rede de ensino neste primeiro momento. Nós temos que fazer frequentemente o uso do álcool, né? Aquela máscara que a gente coloca, de preferência, fazer o distanciamento dos nossos alunos. Mas como é que se faz ali com aquelas crianças que nem você disse, de 6 a 7 anos? Também cientificamente está comprovado que a carga viral para as crianças, elas são numa carga viral bem leve, bem acentuada, bem pequena. E nessa situação delas estarem provavelmente sendo contagiadas dentro do âmbito escolar com uma carga viral baixa, pode ser que dentro da sua casa ela também transmita. A gente sabe também que cientificamente é comprovado que a maioria dos casos que se apresentam do corona são casos leves e às vezes nem identificados. Dentro do nosso âmbito, de cada 1.000 pessoas, você pode ter 5.000 infectadas e descobrir só 1.000, porque as outras são todas assintomáticas. Então a gente tem que conviver com isso aí. Se as crianças cientificamente são comprovadas que têm os sintomas leves de carga viral, às vezes pode estar passando essa
carga viral baixa dentro do seu âmbito familiar, daqueles que ainda não foram vacinados, até para que eles ganhem anticorpos. Só que a gente tem o risco de agravamento. Isso é um risco iminente. A gente vai ter que agora... Qual que é o prejuízo maior, Cleiton? Viver com a situação do Covid ou ter ali outros tipos de doença, como depressão, como está acontecendo dentro do âmbito dos familiares. Então, vamos ter que mensurar, porque o prejuízo escolar já aconteceu. Esse vai ser muito difícil de recuperar. Só que a vida é mais importante do que isso. E a gente vai ter que alcançar o que as nossas pernas tivermos agora, a forma de correr atrás. Nós temos que conviver com isso e a gente continuar se cuidando. Certo. Prefeito, só para concluirmos aqui, alguns municípios estão adotando medidas para frear o contágio, né? Rebouças, é sabido, por exemplo, que colocou ali a listagem no portal da transparência dos casos positivados. Isso impactou profundamente, houve uma queda muito substancial nos casos. Inácio Martins, salvo engano, adotou aí o uso das pulseiras. Rebouças, inclusive, teve que responder formalmente o porquê para as autoridades, por que estava adotando essa medida e tal, respondeu. E Inácio Martins, deu certo, está dando certo? Como é que está funcionando a questão das pulseiras aí, prefeito? Veja bem, Cleiton, Inácio Martins, município da nossa região, centro-sul do estado do Paraná, foi um dos últimos municípios que começou o crescimento do contágio. Agora, nesse último período, há um mês atrás, há um mês e pouco atrás, quando tivemos um colapso de saúde da nossa região, quando eu estive presente em Rebouças e realmente nós tínhamos em Rebouças mais de 300 casos ativos, numa situação muito adversa, com muitos óbitos acontecendo. Não foi diferente nos nossos municípios, só que nós tivemos um crescimento, por último, nos casos, entramos numa situação de quase 180 casos ativos e que para o nosso município, do tamanho dele, foi um excesso de casos. E nós tínhamos que tomar algumas medidas mais severas e adotamos os sistemas de pulseira. Deu muito certo. De 180 casos que tivemos, hoje nós temos na faixa de 70 ativos hoje, em queda. Então, faz mais de 2 semanas, estamos entrando para a 3ª semana do uso de pulseiras e a gente apresenta uma queda acentuada. Não é por isso que a promotoria pública da nossa regional, através da nossa promotora, questionou o município pelo uso das pulseiras, que estaria praticamente expondo as pessoas, assim como foi feito aí em Rebouças, foi questionado através do promotor público ou da justiça de alguma forma. Nós vamos responder, assim como o OSAC respondeu, que o direito de prevenção à vida, de manutenção à vida, de preservar a vida do próximo, está sobre o direito de qualquer outra situação de contágio. Então, as pessoas aquelas que não eram responsáveis, que não estavam cumprindo o isolamento, ou divulgou seu nome para que a sociedade saiba e ajude a fiscalizar, ou estão usando a pulseira, porque aí a gente tem ajuda do comércio, a gente tem ajuda das pessoas dentro da sociedade que poderão estar realmente verificando, monitorando e falando do conhecimento, fazendo denúncia das pessoas que estão transitando livremente no comércio, que é comprovado que é aí que existe a disseminação do vírus. São as pessoas que transitam livremente no comércio que se comunicam com as outras que transmitem. Então, nesse isolamento, foi aí constatado, o Rebouças deu certo, Inácio está dando certo, em qualquer outro município que se fizer, também vai dar certo. Ok. Prefeito Júnior Benato, só para concluirmos a sua participação, na sua análise, qual que é o impacto econômico até aqui que a pandemia gerou aos municípios que compõem a CESPAR? Foi grande, prefeito? Olha, do trabalhador avulso foi muito grande. Daquele que sai no dia a dia para buscar o seu alimento, que é o serviço braçal, que é o tirador de erva, que é aquele que vai carpir, que é aquele que vai plantar, que são os avulsos, é muito grande o prejuízo. Já dentro da indústria, né, que dentro das transformadoras de produtos, de indústria alimentícia, indústria de transformação da madeira ou de biomassa, não foi grande o prejuízo. Bem pelo contrário, nós tivemos uma ascensão de vendas. Só que nós temos o impacto da falta de mercadorias. O encarecimento, a inflação está presente. Então, até aquele funcionário que não perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda, porque o produto subiu na prateleira. O produto essencial, ele teve realmente uma ascensão pela falta do produto da manutenção na indústria.
e aí teve que encarecer os produtos. Então, foi uma corrente. Então, nós tivemos um prejuízo econômico com toda certeza. Agora, o Brasil tem uma capacidade de recuperação fantástica. Se a gente vencer a doença, a nossa recuperação econômica será muito mais rápida. Muito bem. Quero agradecer ao prefeito Inácio Martins, Demetrio Benato Júnior, presidente da Ancespar, trazendo essas importantes informações, inicialmente falando sobre o IML regional, implantação em Irati, também abordando essa questão do retorno às aulas nos municípios da Ancespar e as expectativas aí que sejam boas para o futuro breve para todos nós. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Se tiver algum complemento a mais, seja à vontade. Até o próximo dia. Obrigado, Cleiton. Sempre estou disponível, né, para fazer as entrevistas, responder as perguntas, até porque tenho participado representando essa região ativamente, né? Sempre sabendo dos assuntos importantes que estão sendo debatidos, conhecendo e trazendo para a nossa regional e brigando pelos nossos direitos. Muito obrigado, um bom dia a você e a todos os nossos internautas.